Olá, meus queridos irmãos, saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Receba a paz de Deus neste dia. Quero te dizer, meus queridos irmãos, estou feliz de estar aqui mais um dia com vocês. Amém? Peço já que deixe seu joinha, em nome de Jesus. Para quem não me conhece ainda, que é novato no meu canal, eu me chamo Irmã Neide. Estou aqui para todos os dias deixar uma palavrinha da palavra do Senhor para as nossas vidas, para a nossa meditação, amém? Vamos meditar hoje lá em 1 Coríntios, que Paulo fala sobre o caráter da pregação de Paulo em Coríntios. É o tema da palavra, né? E depois a gente vamos para o meu dicionário, que todos os dias a gente acompanha o devocional. Então, vamos meditar na palavra capítulo 2 de Coríntios, no 1 Coríntios, porque tem o segundo e tem o primeiro. Então, no capítulo 2, no capítulo de Coríntios primeiro, o caráter da pregação de Paulo em Coríntios. Amém? Vamos meditar nessa passagem, em nome de Jesus. Seja bem-vindo e fique à vontade em nome de Jesus. Não se esqueça de deixar seu joinha, se inscreva no meu canal para receber mais conteúdo sempre quando eu postar a palavra do Senhor. Amém? Então, vamos lá. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando vós o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Amém? Aqui no 4. A minha palavra é a minha pregação, não consistirá em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, que é o que ele está dizendo, entendeu? Nós não podemos se apoiar em sabedorias humanas, ou seja, nós não podemos se apoiar na nossa sabedoria quando a gente começar a falar de Jesus, e sim na sabedoria de Deus. Por quê? Porque de nós, meus queridos, não saímos nada, mas do Espírito Santo, eu garanto a você que vai sair muita coisa, amém? Agora a gente vamos entrar para o devocional da palavra do Senhor, o que é que ela vai dizer aqui no devocional, que todos os dias nós estamos meditando nesta palavra no devocional, baseado na Bíblia. O tema do devocional é por que compartilhamos a nossa fé em Cristo Jesus. Minha mensagem e a minha pregação foram muito simples, Paulo falando que a minha mensagem é a minha pregação e me firmei no poder do Espírito. Oh, glória a Deus. Amém. Paulo está dizendo aqui que ele se afirmou no poder do Espírito Santo de Deus. Eu e você temos que se afirmar e perseverar no poder do Espírito Santo de Deus e agarrar a nossa fé. Amém. Agora aqui vamos entrar numa ilustração falando sobre uma menina, uma pessoa, que ela vai falar aqui. Alain queria conselhos. Alain é o personagem daqui do devocional. Alain queria conselhos sobre como lidar com o medo de falar em público, pois o seu coração disparava, a boca secava, o seu rosto ficava vermelho quando fazia o grossofobia. O medo de falar em público era muito, afirma que tem mais medo de falar em público do que de morrer para ajudar Alain, ela falando, a vencer os seus medos e não se expressar bem. Sugere que ele se concentrasse, Alain, no caso era o personagem, a ideia central da mensagem em vez de forma como transmitiria. Ou seja, ele está dizendo aqui que a gente tem que se concentrar
no que a gente vai falar, entendeu? Porque às vezes, amados, a gente somos tímidos, às vezes nós temos medo, às vezes nós tememos o que vai dizer. Eu mesmo vou dizer de mim. Eu mesmo, às vezes, eu não sei nem falar. Eu não sei nem o que dizer, mas a Bíblia tem o que falar, tem muita coisa para falar. Então, eu sei dizer que Jesus liberta, eu sei dizer baseado na palavra do Senhor. Eu sou uma pessoa que eu não gravo muita coisa na mente. Principalmente depois que eu fiz minha cirurgia, aí é que eu fiquei esquecida mesmo por falta de hormônio, tá entendendo? Então, é algo assim da nossa mente, entendeu? Então, assim, ele tá dizendo aqui que a gente tem que se expressar bem, sugerir que ele se concentrasse na ideia central da mensagem, em vez de forma como transmitiria. Ou seja, está dizendo aqui que a gente tem que se concentrar na mensagem, o que vai dizer, o que está dizendo o Senhor, tá entendendo? Aqui vai dizer, olha, mudar o foco para o que será compartilhado em vez de na habilidade de como apresentá-lo. É semelhante à abordagem que Paulo, nós temos que seguir esse exemplo, olha, que Paulo usou para conduzir as pessoas a Deus. Paulo escreveu à igreja de Corinto, ele escreveu para este povo que a sua mensagem e a pregação não usava de argumentos. Você está entendendo? Paulo usou isso aqui para a igreja de Corinto, dizendo que a mensagem dele não usava de argumento persuasivo ou estudos. Não, lá em 1 Coríntios 2 e 4, ao contrário, ele estava determinado a destacar somente a verdade. Ou seja, nós temos para nós hoje que ser determinado só para pregar a mensagem do Senhor, porque a mensagem do Senhor, ela confronta o pecado. Então, a mensagem do Senhor é quem vai fazer essa pessoa tomar as decisões certas. Porque eu e você não mudamos ninguém. Paulo, ele pregava só a mensagem de Cristo, mas a mensagem de Cristo era quem libertava o povo e é quem trazia o povo ao conserto. Amém? Então, ele está dizendo aqui, destacar somente na verdade sobre Jesus Cristo e a sua crucificação. Amém? Paulo confiou no Espírito Santo para dar poder às suas palavras e não em sua eloquência como orador. Quando conhecemos a Deus pessoalmente, desejamos compartilhar sobre o Senhor com os que nos rodeiam, mas às vezes evitamos por tememos não apresentar com as palavras certas. Ele quer dizer aqui que às vezes quando que a gente não devemos temer de apresentar Jesus Cristo às pessoas e a sua fé, porque vocês às vezes não têm as palavras certas, não temas, porque o Espírito Santo, ele vai conduzir você àquela pessoa, e o Espírito Santo é quem vai abrir sua boca, né? E você vai falar do evangelho àquela pessoa e compartilhar a sua fé. Então, Paulo, ele está dando aqui um ensinamento ao Coríntios, tá entendendo? O eloquente, porém, se destacamos a verdade sobre quem é Deus em sua maravilhosa obras, podemos, como Paulo, confiar em Deus, tá entendendo? Então, assim, se Paulo confiou em Deus, você também pode confiar em Deus. Porque esta palavra, amada, é também para mim. Teve um tempo aí que eu queria parar os meus vídeos. Por quê? Porque eu disse, Jesus, eu não sei como falar, eu não sei como expressar, eu não fiz estudo, Senhor, eu não fiz teologia. Mas Deus falou tremendamente comigo, como eu já falei nesse canal. O Senhor falou para mim tremendamente que Ele não me deu um espírito de covardia. E nem ele me chamou para massagear ninguém, ele chamou para me pregar a verdade. A verdade é esta que eu estou falando para você. É a Bíblia de Deus, entendeu? Então o Senhor disse, Paulo diz, podemos fazer como Paulo, confiar em Deus para dar poder às nossas palavras e compartilhar sem medo e relutância, e relutar, né? E compartilhar a palavra de Deus, ok? O que impede de compartilhar, glória, sobre Deus com os outros? Aí é uma pergunta que Paulo simboliza Jesus para você. O que impede
de você compartilhar sua fé com as pessoas e falar de Jesus com as pessoas. É o medo, é a timidez, é as pessoas que não acreditam em você. Eu quero dizer a você que Jesus, ele chamou você para falar do amor dele. A salvação não é só para você, é para outras pessoas. Então você tem que compartilhar sua fé com as outras pessoas. Você está entendendo? Porque é isso que o Senhor quer. Você está entendendo? Amém? Deus, ele chamou você para compartilhar. O Senhor, ele te libertou para você compartilhar sua fé com outra pessoa. E para você falar do que Jesus fez na sua vida para outras pessoas. Você está entendendo o que Paulo está dizendo aqui? Aí assim, aí aqui quando a gente começar a falar com o Senhor, Pai Celestial, ajuda-me a compartilhar a tua graça, confiando em ti para dar poder às minhas palavras. Tá entendendo? Nós temos que fazer a oração pedindo ao Senhor para que Ele nos ensine pela graça dEle, para que nós venhamos falar com as pessoas cheias de graça. Oh, glória a Deus. Tá entendendo, amados? Por quê? Porque a gente não podemos esconder o que Deus fez na vida da gente, esse milagre. Eu falando com você aqui, eu já sou um milagre na sua vida. Porque quem era eu, amados? Você não quer nem saber quem era Neide lá no futuro, lá atrás, no meu passado. Tá entendendo? Pelo que Deus fez na minha vida e continua fazendo até hoje. O Senhor, ele liberta, o Senhor, ele tira vergonha, o Senhor, ele trata com você, o Senhor, ele transforma, ele muda você, que você passa pelas pessoas, as pessoas nem conhecem você, porque pela transformação de dentro para fora. Você está entendendo? Glória a Deus. Você está entendendo o que o Senhor está falando hoje para você? Não deixe o medo dominar você. Compartilhe a sua fé com o seu próximo. Preste atenção que Deus, ele está dando instrução para a gente saber viver nessa terra corrompida. Ontem eu falei sobre a gente ficar tranquila na confiança em Deus. E hoje ele está falando para você. Compartilhe a sua fé com o seu próximo. Porque o Jesus está voltando. E Deus, ele quer salvar seus parentes. Ele quer salvar seu esposo. Ele quer fazer algo melhor na sua vida. Você tem que ser instrumento de Deus. Você tem que fazer a diferença nessa terra corrompida. Eu e você temos que fazer a diferença nessa terra corrompida, amados. Tá entendendo? Eu vou já dizer a você aqui, na palavra de Deus, eu estava também meditando, glória a Jesus, nessa passagem, lá em Malaquias, o Senhor me deu essa passagem, no estudo que eu estou estudando aqui no discipulado, o Senhor me deu fazer diferença para, diferente para fazer diferença lá em Malaquias, o Senhor me deu essa passagem, no capítulo 3 de Malaquias, e versículo 18, então verei outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e o que não serve. Ou seja, o que é que ele está dizendo aqui? Eu vou vir outra vez, por quê? Porque ele já veio, já morreu, ressuscitou com 3 dias, e com 3 dias, amado, ele deixou o que? Deixou seus mandados aqui para os seus discípulos, as ordens, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado, será salvo. Mas quem não crê já está condenado, está escrito, viu? Mas toda criatura tem que escutar o evangelho do Senhor. Então eu e você temos que ser canal de Deus nesta terra corrompida pelo pecado. Tá entendendo? Aí Deus, ele está dizendo aqui em Malaquias, eu virei outra vez e vou fazer diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e os que não servem. Ele está dizendo o quê? Ele vai separar o povo dele e aqueles que não servem. O que serve é o trigo e o que não serve é a palha. Você está entendendo? Aí Deus, ele vai dizer aqui, porque vamos aprender que nós fomos chamados para fazer a diferença no meio de uma geração corrompida, perversa, pois é o próprio Senhor quem estabelece a diferença que existe entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Você está entendendo?
Deus, ele conhece quem serve e quem não serve, amado. Você está entendendo o que Deus está falando? Um povo de Deus é diferente do povo do mundo. Nós temos que ser diferente do povo do mundo. O cristão, ele tem que ser luz e sal da terra. Entendeu? Oh, glória a Deus. Na antiga aliança, o Senhor escolheu um povo de Israel para ser diferente de todos os demais povos da terra. Oh, glória! Na nova aliança, o Senhor escolheu a sua igreja, a qual é constituída de pessoas de todos os povos, raça e língua e nação que creram em Jesus Cristo como Filho de Deus, para elas fazerem a diferença como luz do mundo e sal da terra, que foi o que eu falei agora. O Senhor, ele chamou você para ser sal da terra e luz do mundo. Amém? Fazendo a diferença no meio de uma geração que está corrompida. Glória a Deus. Olha, o próprio Senhor deixou claro para Faraó que nos israelitas, o seu povo era diferente do povo egípcio pagão, dizendo, porém, separação entre o meu povo e o teu povo. Ele separou os egípcios de Israel, ou seja, Deus, ele deu a libertação ao povo de Israel que estava no meio do Egito, que foi através de Moisés que veio a salvação para aquele povo foi para o deserto. Oh, glória a Jesus, está entendendo o que Deus está falando? Então, assim, na nova aliança, a igreja do Senhor é reconhecida nas escrituras como Israel de Deus. Oh, glória a Jesus, né? Aí Paulo afirma que a igreja do Senhor é formada por um povo exclusivamente de Deus, um povo seu especial, zeloso de boas obras. Amém? Aí nós também aqui, ó, nós também fomos chamados para fazer uma diferença, para sermos irrepreensível, sinceros, filho de Deus, inculpável, no meio de uma geração corrompida, perversa, entre a qual resplandecei como astro do mundo. Aí Deus vai falar aqui também, ó, lá em 1 Pedro 2, 9 e 10. É dito que somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tá entendendo? Nós temos que compartilhar o que Deus fez na nossa vida. Fazer a diferença, compartilhar a nossa fé que nós temos em Deus, meus queridos. Amém? Aí aqui vamos dar um exemplo de homens que serviram a diferença em sua geração naquele tempo. Ó. Enoque fez a diferença em uma geração, porque andava, em sua geração, porque andava com Deus. A Enoque aqui simboliza o quê? A igreja que anda com Deus será arrebatada ao encontro do Senhor Jesus, quando você fizer a diferença, oh glória. Entendeu? José fazia diferença em qualquer ambiente em que vivesse, porque era um homem sábio, juizado, que tinha o Espírito de Deus, o Senhor era com ele. Tá entendendo, oh glória? Samuel também fez a diferença em sua geração, porque era um homem honesto, ninguém tinha do que acusá-lo. Jó, um homem sincero, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, ele fez a diferença em sua geração. Você está entendendo o que Deus está falando, meus queridos? Ô, glória! Está entendendo? Daniel também fez a diferença em sua geração corrompida na Babilônia, porque ele tinha no seu coração um propósito bem definido de servir somente ao seu Deus. Algum tempo depois, o próprio Deus testemunhou sobre a diferença que estes três homens, Noé, Daniel, Jó, fizeram na sociedade em que viveram naquele tempo. Então, por que eu e você hoje não fazemos também a diferença, amados? Podemos fazer a diferença no meio de um povo que está corrompido pelo pecado. Ou seja, trazendo elas a confiar também em Deus, entregar seus caminhos ao Senhor, levando a palavra e evangelizando. Entendeu? Então, essa foi as pessoas que Deus testemunhou sobre essas pessoas, homens que fizeram a diferença. Aí a conclusão, um certo pastor nos contou que o crente, em certo sentido, deve ser como as gansas,
que, apesar de pisarem na lâmina, não mancha suas penas, permanece brancas, calçando-os com o sapato da preparação do evangelho da paz. Poderemos caminhar neste mundo sem nos contaminar com ele. Podemos sim, viu? Nós podemos caminhar neste mundo sem a gente se contaminar. Amém? Lá em Efésios 6:15, por isso o Senhor sempre exige que o seu povo seja diferente do mundo. Eita Deus, oh glória. Você está entendendo o que Deus está falando? Oh glória a Jesus. Está entendendo o que Jesus está falando para você, amados? Entendeu? O que ele está dizendo para mim e você neste dia, que eu e você temos que fazer a diferença. Oh, glória! Entendeu? A diferença. Lá em Efésios 6:15, o Senhor, ele vai dizer, oh, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, 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 amém. Oh, glória a Deus. Olha o que Deus vai dizer. O 6 e o 18. Não, 15. Perdão. Olha o que ele vai dizer, ó. 18, ó. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança, súplica por todos os santos. Resumindo aqui para fechar a palavra, ele está dizendo assim, orando todo o tempo, vigiando e orando pelo todos os santos. Porque quem é os santos? Meus irmãos, eu oro por você, você ora por mim. E aí nós vamos fazendo a obra do Senhor, vamos evangelizando, vamos dizer, compartilhar a nossa fé com as pessoas que não conhecem ainda Deus. Eu oro por você, você ora por mim. E assim o evangelho do Senhor vai ser pregado a toda criatura, meu amor. Tá entendendo com o que é que Deus está falando? Amém? Então a obra do Senhor é essa. Deus está falando comigo e você neste dia, amém? Vamos orar pela palavra, agradecer a Deus. Eu vou apresentar a sua vida a Jesus, porque eu creio que Ele pode transformar a sua vida como Ele transformou a minha vida. E assim a gente vamos chegar naquele dia no céu em grande glória com o Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Tá entendendo? Porque Ele é o grande, Ele é o Sou, Ele é o Shaddai, Adonai, Ele pode fazer todas as coisas. Pai querido, Pai santo, quero te pedir neste momento, Senhor, pela vida de cada um que passar por este canal. Jesus, eu apresento cada um neste momento, Pai. Senhor, fortalece, ajuda eles a fazer a diferença, aumenta a sua fé, Pai. Dá graça para suportar as perseguições. Abençoa, meu Pai, o dia de hoje, Jesus. Chega, Paizinho querido, na vida de cada um, Pai. Obrigada, Deus, pela tua palavra, Senhor. Fica conosco, nos ajuda a botar em prática, orar um pelos outros, Paizinho querido. Traz, Paizinho querido, amado Deus, nos ajuda, Senhor, a seguir, Pai, em graça. Nos ajuda, Senhor, a seguir, Paizinho querido, perseverando, orando e vigiando na Tua palavra, Senhor, e olhando só para o alto que é o Senhor. Pai, quero te agradecer em nome de Jesus, por tudo que Tu és e por tudo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, Pai. Abençoa cada um que passar por esta palavra em nome de Jesus. Fique com Deus em nome de Jesus e se inscreva no meu canal, não se esqueça. Amém.